Boa tarde, pessoal. Eu vou explicar para vocês aqui como vai funcionar a nossa atividade dessa semana, tá? Na semana passada, vocês começaram a levantar os temas que vocês poderiam pesquisar, tá? Essa semana a gente vai evoluir na estrutura do projeto de pesquisa. Nós começamos então com um tema e aí a gente precisa então começar a discutir sobre a relevância desse tema, por que é importante pesquisar sobre ele e também construir a pergunta da nossa pesquisa, tá? O nosso problema de pesquisa. Coisas importantes para a gente conversar. Primeiro, o tema ele precisa possuir alguma relevância e importância social. Então, eu preciso que o meu tema ele seja importante de alguma forma, ele seja importante para a vida das pessoas, para melhorar a qualidade de vida, para promover algum impacto econômico, como a economia de água, de luz. Ele precisa ter alguma relevância social, ou então sobre acessibilidade. Então eu vou falar sobre a linguagem de sinais, como ela pode ser trabalhada nas escolas e assim por diante. Esse tema precisa fazer sentido para a comunidade, ou seja, ele precisa fazer sentido para a população de Bom Princípio. E se vocês quiserem, podem ainda deixar ela mais especificada para a população do Morro Tico-Tico ou para a população que está dentro da Escola São José, tá? Então isso é importante. O tema ele tem que ser relevante para quem? Para o povo de Bom Princípio, para a população no Morro Tico-Tico, ou então para quem frequenta a Escola São José, por exemplo, para os alunos da Escola São José. E esse tema, ele precisa ter possibilidade de ser investigado, ou seja, eu tenho que conseguir fazer a pesquisa sobre esse tema, tá? Então aqui, primeira coisa que vocês vão colocar vai ser o nome de vocês e a turma, tá? Depois disso, nós vamos então rever o que é o tema. A partir dos temas que vocês listaram na semana passada, a Pro fez uma lista aqui, tá? Vocês vão selecionar um tema. E aí, conforme vocês forem selecionando esses temas, nós vamos montar os grupos. Por exemplo, arquitetura. Teve uma colega que colocou arquitetura, então ela vai escolher arquitetura. Ah, eu também gostei, eu também quero. Aí outro colega, eu também quero. O que eu posso pesquisar sobre arquitetura? Ah, eu posso pesquisar sobre o estilo das casas alemãs. Eu posso pesquisar sobre casas em Chaimel, como é feita a sua estrutura, por que elas eram utilizadas antigamente, qual é o percentual térmico que ela isola da temperatura no inverno e no verão, se ela mantém a temperatura ou se ela isola. Então tem muitas coisas que eu posso pesquisar aqui, como também eu posso pesquisar sobre prédios históricos no município e assim por diante. Policiais militares, eu vou pesquisar sobre como eles atuam na nossa comunidade, qual é o papel deles na nossa comunidade. Depois, para quem que eu vou perguntar qual é o papel? Eu posso fazer uma entrevista com um policial militar? O que eu posso perguntar para ele? Então, todas essas coisas a gente já pensa na hora de escolher o tema. Por quê? Não é só definir um tema e fazer de qualquer jeito. Não, a gente tem todo um processo científico para seguir. Então, aqui a gente tem que levar bastante a sério essa definição do nosso tema, tá? Pro, não achei nenhum desses temas aqui, eu não gostei. Tenho aqui eu e mais 3 colegas que queremos pesquisar um outro tema. Daí vocês vão vir aqui em outro e vão digitar, então, qual é esse outro tema que vocês desejam pesquisar, tá? Se não, vocês colocam o tema que vocês têm ali, certo? Por exemplo, eu quero pesquisar sobre jogos. Então, vou botar sobre jogos ali, tá? Mas isso aqui é com vocês. Se vocês quiserem antes conversar com os colegas de vocês pelo WhatsApp para formar os grupos, também é possível, tá? Então a gente tem 2 formas de escolher o tema. Vocês podem ir formar os grupos. Vocês podem conversar com os colegas antes de fazer essa atividade, definir o tema que vocês vão fazer aqui, ou vocês podem
fazer simplesmente escolhendo o tema e na próxima quarta-feira a Pro apresenta como ficaram os grupos, certo? Definido o tema, nós vamos agora para a delimitação do tema. A delimitação é para termos o foco e a objetividade, ou seja, eu preciso delimitar um recorte nesse meu tema. Falar, por exemplo, sobre jogos é muito, muito, muito amplo. Eu preciso dizer o que especificamente eu quero trabalhar sobre os jogos. Por que esse assunto? Qual é o período de tempo que eu quero pesquisar? Os jogos de tabuleiro? Os jogos digitais? Eu quero pesquisar sobre o Free Fire? Eu quero pesquisar sobre, sei lá, o Candy Crush? Por quê? Qual parte do assunto jogos eu quero pesquisar, tá? Aí, nessa delimitação, vocês já vão dizer também com quem que vocês vão fazer essa pesquisa. Vai ser com os alunos do 6º ano da MF São José? Vai ser com os alunos dos anos finais da MF São José? Vai ser com os alunos com idade entre 12 e 14 anos? Vai ser com os anos iniciais da MF São José? Vocês precisam delimitar, tá? E colocar também o local. Em qual local vai ser feito? Vai ser feito na escola? Vai ser feito só com as pessoas que moram no Morro Tico-Tico? Vai ser aberto para pessoas que são de outros bairros também? Então, isso tudo tem que estar delimitado, tá? Então, a gente precisa saber certinho o que será pesquisado, quando e onde a gente vai fazer essa pesquisa. Bom, sabendo então o que é a delimitação do tema, vocês vão registrar lá. Pensando no tema que vocês escolheram, vocês vão então delimitar esse recorte no assunto, quais as pessoas envolvidas e as demais características que o seu tema precisa. Um exemplo: tema água. Delimitação do tema: o consumo de água no ambiente escolar. Aqui eu poderia ainda ampliar: consumo de água no ambiente escolar da MF São José, né? Bom, respondido isso, eu vou então para a minha justificativa. A justificativa, gente, é extremamente importante. A justificativa, ela é um texto, ela não é uma linha, ela não é um parágrafo, ela é um texto, é uma pequena redação que vai de mais ou menos 3 a 4 parágrafos. Ela é dividida em algumas partes e ela trata basicamente dos motivos pelos quais a pesquisa é importante. Então, para a gente ter esses argumentos, para justificar o porquê que a gente está fazendo essa pesquisa, a gente tem que então se orientar por esses tópicos que a Pro colocou aqui para vocês, tá? É nesses tópicos aqui que vocês vão então se orientar para escrever a pesquisa de vocês, a justificativa de vocês. A origem da ideia e proposta. Como surgiu essa ideia de pesquisa? Porque eu estava observando, por exemplo, se for a arquitetura, estava observando os diferentes estilos arquitetônicos das casas de Bom Princípio e me chamou a atenção a arquitetura conhecida como arquitetura em Chaimel. E aí vocês colocam um pouco mais sobre o que vocês já sabem sobre esse assunto. Sei que é uma arquitetura de estilo alemã e que foi trazido pelos imigrantes. Qual a importância dessa pesquisa? A importância dessa pesquisa é preservar a nossa cultura e mostrar para as pessoas o valor histórico dessas construções arquitetônicas, né? Dessas edificações, desse estilo arquitetônico. E assim vocês vão escrevendo. Não é uma resposta curta, é sempre uma resposta bem elaborada. No que esse trabalho será diferente dos outros? No que o meu trabalho vai se destacar dos outros trabalhos que já foram feitos sobre isso? Meu trabalho ele vai ser diferente porque eu vou conscientizar a população da importância de preservar o patrimônio histórico. Então, eu sempre vou dar uma justificativa completa. Nessa pesquisa, irá solucionar ou propor alguma solução para algum problema da comunidade? Nesse momento não estarei trabalhando com nenhum problema da comunidade. Porém,
vale ressaltar a importância de preservar o patrimônio histórico, ou então resgatar a origem do nosso povo, tá? Então sempre tem que ter ali uma resposta. Irá abordar algum problema enfrentado pelas pessoas, ou seja, esse do patrimônio vai ter algum problema, né, que eu vou ajudar? Esse não vai ter, então eu pulo essa pergunta. O da água, vai ajudar a solucionar algum problema? Por exemplo, o gasto excessivo de água na escola São José pode ser solucionado ou encontrado alguma solução para diminuir o gasto hídrico, uma ideia. Então, assim vocês vão ir construindo a justificativa de vocês. E no final, o último parágrafo que vocês vão escrever, vocês vão então escrever o que vocês pretendem obter como resultado final. Não é dizer as conclusões, é dizer, o que eu pretendo com esse trabalho? Pretendo conscientizar as pessoas sobre o consumo consciente da água, pois ela é um recurso escasso e precisamos aprender a economizá-la. Sei lá, vocês podem aqui criar uma justificativa, tá? Então, não é só colocar a resposta para essas perguntas, é elaborar um texto com esses tópicos, tá? Essa justificativa, ela é muito importante porque ela explica qual é o tema que vocês estão estudando, que vocês estão pesquisando. Ela justifica, então, a necessidade de ser levado a efeito a realização de tal empreendimento e encaminha para a formulação do problema, certo? Em geral, resumindo, qual é a importância desse projeto e quais os benefícios sociais, ambientais e econômicos dessa minha pesquisa? Tendo entendido o que é justificativa, vocês vão aqui escrever, então, o seu texto sobre a justificativa. Mas, é muita coisa que eu tenho para escrever. O que vocês vão fazer? Podem escrever essa justificativa no caderno e depois vocês digitam aqui, tá? Mas é importante ter digitado aqui, porque depois, quando a gente for elaborar o nosso caderno de campo, tudo que vocês já colocaram aqui vai ser colocado no caderno de campo. Então, por isso que a gente tem todos os arquivos online, tá? Mas vocês podem ter no caderno de vocês também. Indo para a parte final desta aula, o problema da pesquisa. Então, dando sequência a essa elaboração da nossa estrutura inicial do projeto de pesquisa, a gente vai elaborar o problema, tá? O problema, ela é a nossa pergunta e ela é um passo importantíssimo da nossa pesquisa. O problema, então, ele parte de uma pergunta. É o assunto, a curiosidade, uma novidade que o grupo vai buscar as respostas, tá? Ela também pode buscar uma solução que já existe, mas que pode ser testada, tá? Ela é uma frase interrogativa que termina sempre com um ponto de interrogação. No início dela, geralmente a gente começa com as palavras quanto, quais, qual, como, tá? Dificilmente começamos com o porquê. Seguindo, ela é o coração da pesquisa, ou seja, ela é o fio condutor de todo o processo. Então, ele tem que estar ligado com o tema escolhido. Dentro do nosso problema de pesquisa, a gente vai encontrar ali a palavra ou indicativo do nosso tema, tá? Ela é a delimitação do tema da pesquisa, ela delimita mais ainda o que vocês já tinham delimitado anteriormente. E o projeto inteiro, a pesquisa inteira, vai buscar por essa resposta, tá? Todo o projeto, ele é baseado em cima desse problema de pesquisa. Então, o problema de pesquisa ele tem que ser muito bem elaborado, tá bom? Um exemplo aqui para vocês. Como é que é montado um problema de pesquisa? Eu escolho um tema, eu delimito o tema e dessa delimitação do tema vai surgir o meu problema. O exemplo da água. Água. Qual é a minha delimitação? O consumo de água. Qual pode ser os meus problemas para esse tema e essa delimitação?
quanta água é consumida pelos alunos da MF São José, ou quanta água é gasta com a limpeza da MF São José, ou ainda, qual turno escolar da MF São José consome mais água, tá? Então, aqui são exemplos de perguntas que são o nosso problema. Eu vou escrever apenas um problema, porque cada pesquisa tem uma pergunta. Se eu tenho mais que uma pergunta, então eu tenho mais que um projeto de pesquisa, certo? Então a gente delimita e escreve apenas uma pergunta. Aí aqui então vocês vão colocar o problema de vocês vão escrever o seu problema e ao final a gente vai ter o seguinte resultado. A gente vai ter um tema, uma delimitação, um problema e uma justificativa. Ai, Pro, eu tô na dúvida, eu ainda não sei como fazer. Para tudo, venham aqui embaixo, leiam esse exemplo, que é como vai ficar o final, para vocês terem uma noção de como vocês vão fazer, certo? Vejam que a justificativa ela é bem elaborada, o problema ele tem um bom embasamento, ele tem aqui dizendo qual é a nossa delimitação do tema, as influências dos youtubers. Então, como os youtubers influenciam o quê? A autoestima de quem? Dos alunos, da onde? Da MF 12 de maio, certo? Então, aqui a gente tem um exemplo. Esse aqui foi criado por um professor da MF 12 de maio para mostrar como a gente pode montar um problema de pesquisa, tá? Então, olhem com bastante atenção, respondam com bastante calma e, de preferência, a justificativa elaborem no caderno de vocês e depois digitem aqui para não perder esse conteúdo, tá? Porque ela tem que ser lida, relida, reescrita, até a gente ter uma boa estrutura, certo? Concluindo, na próxima semana nós vamos nos encontrar então pelo Google Meet e iremos nos organizar nos grupos e encaminhar a segunda etapa da elaboração do projeto de pesquisa. Então, qual é a segunda etapa? Segunda etapa é a gente então levantar as nossas hipóteses, o nosso objetivo geral, os objetivos específicos e, por fim, a metodologia, tá? Quais vão ser os processos metodológicos que nós vamos utilizar? Pro, eu não sei o que é metodologia. Por isso que nós vamos ter uma aula na semana que vem para conversar sobre isso e aí sim, na outra aula, vocês vão responder o questionário continuando a elaboração desses projetos de pesquisa, certo? Então, boa aula para vocês, façam com bastante calma e bastante atenção, que nós teremos belos projetos de pesquisa para fazer durante o ano. Abraços!